Hello! Ora boas, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio da vossa dupla favorita. Ou não? É a vossa dupla favorita. Isto vai dar que falar. Yeah! Epá, mas tens mesmo a certeza que podemos dizer isto no ar? Claro que sim! Até repetimos! Ok, então bora lá. Isto vai dar que falar. E então, malta, como é que vocês estão? Como é que passaram esta semana? Passaram bem? Foi? E tu, Joana? Como é que passaste esta semana? Olha, esta semana de certeza que passei a arranjar as coisas para nós irmos de férias. De certeza? De certeza absoluta. Absoluta. É, eu também. Então, vamos ver como é que correm as nossas férias, mas não é para isso que estamos aqui hoje. Pois não? Não. Aliás, é totalmente diferente este Sim, assunto. nada a ver. Nós hoje estamos aqui reunidos. Na bondade do Senhor. Reunião extraordinária de condóminos. Estamos aqui reunidos para falarmos de um assunto que complementa muito bem um episódio que nós já gravámos, que foi o Sair da Casa dos Pais. Uhum. E nós decidimos gravar um episódio também sobre regressar à casa dos pais. Portanto, voltar a viver com os pais depois de termos vivido sozinhos. Isto porque o Diogo não voltou para a casa dos pais, portanto vai ter uma perspectiva diferente. Mas eu voltei a viver com os meus pais e o Diogo neste momento está a viver com os sogros. Os sogros. Pronto. E achámos que era giro falarmos um bocadinho sobre este assunto, porque sinto que não se fala muito desta fase pela qual muita gente, infelizmente ou felizmente, passa, principalmente nas nossas idades. Sim. Dos 20. Sim. E, portanto, a pergunta que eu te faço é: será que regressarmos à casa dos pais é darmos um passo atrás? Ou é uma forma que tu tens, portanto, um pequeno desvio para conseguires alcançar aquilo que tu queres, a tua... Não vou dizer independência, porque acho que nós já a temos, mas conseguires alcançar, seja qual for o teu objetivo e pelo qual voltaste. Epá, eu vou-te ser sincero. Isso tem dois lados, mas eu sinceramente acho que é basicamente uma pedra no caminho, estás a ver? Então temos que dar um passo atrás. Costuma-se dizer, um passo atrás para dar dois à frente. Pensava que ias dizer pedras no caminho, guardas todas. Um dia vou construir um castelo. Não. Não, mas é basicamente isto, é dar um passo atrás para poderes dar dois à frente. Isto porquê? Não porque no nosso caso a gente se apressou, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de, felizmente, a vida em si, a evolução que as coisas têm tido, não nos permitiu continuar a ter essa nossa independência, a ter o nosso espaço. Foi uma escolha. A verdade é que nós já falámos aqui algumas vezes em alguns episódios sobre o facto de termos ido viver juntos e nós, ou seja, fizemos esta escolha de virmos viver com os meus pais porque nos fez sentido na altura. Sim. Não foi... Imaginem, obviamente que se nós pudéssemos, teríamos continuado a viver os dois sozinhos, só que, imaginem, para nós vivermos os dois sozinhos, tínhamos que continuar numa casa alugada e esse não era, efetivamente, não era a nossa vontade. Sim, tanto tínhamos que viver numa casa alugada como tínhamos que despender, e eles já sabem, a gente tinha que despender basicamente de todo o nosso ordenado para pagar, para sobreviver, para pagar as contas e para a nossa alimentação. E não era de todo o nosso objetivo, ainda não é, e portanto é que decidimos... Não, e a verdade é que nós temos o objetivo que é comprar casa. E para comprar casa precisamos juntar dinheiro. E para juntar dinheiro, a melhor forma que vimos foi... Sim, e não só. E para também conseguir... oportunidade. Sim, foi por causa disto, mas foi também para a gente conseguir ter, pelo menos durante o início da nossa vida, juntos, ter pelo menos alguma qualidade de vida. Também foi por uma das razões, não foi a principal, mas foi uma das razões também da nossa decisão de dar este passo atrás. Agora, obviamente que para mim é uma experiência totalmente diferente àquela que tu tens. Porque, como tu disseste há bocado, eu estou na casa dos meus sogros, é diferente, estou na casa dos teus pais, portanto eu não voltei para casa onde era a minha casa. Ou seja, tu nunca... Pois, exato, imagina, tu nunca viveste fora da tua mãe e depois voltaste a viver com ela, isso nunca aconteceu. Não. Exato, não. Pronto. Por exemplo, eu já tinha vivido
longe dos meus pais, foram tipo, sei lá, 4, 5 meses. Foi quando eu vim viver cá para cima, vivi com os meus avós, completamente diferente de viver com os meus pais, e depois voltei a viver com eles. Portanto, já tinha tido um bocadinho essa experiência. E agora, pronto, aqui a grande diferença foi que voltei a viver com eles contigo. E voltei a viver com eles com uma outra independência que antes não tinha. E o que é que isto me leva, pelo menos aqui da minha ótica, que acredito que a tua seja diferente da minha. O facto de eu já ser independente, ter a minha independência a nível financeiro, já ter tido a minha casa, as minhas coisas, é complicado de repente voltar a viver com outras pessoas. Isto não é só por ser os meus pais, é com outras pessoas que não vivam da mesma forma que eu. E tu sabes, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter as minhas coisinhas arrumadas, limpinhas, tudo no sítio, tudo organizado, e eu odeio viver com pessoas que não vivem da mesma forma que eu. Porque para mim isso mexe-me aqui com o sistema de uma forma que tu sabes como é que me mexe. E eu acho que a minha grande dificuldade é essa. E era isso que mexia mais comigo. Na altura, quando tivemos efetivamente de tomar esta decisão, obviamente que pensámos, falámos os dois, e mesmo o Diogo disse-me, olha, vê tu, porque imagina, a pessoa que ia ficar se calhar mais afetada com isto era eu, e lembro-me de uma conversa que tiveste comigo sobre isso. Sim, não era a questão de ficares mais afetada, mas era aquela que tu já sabias para o que ias. Para o que é que eu ia. Exatamente. Porque efetivamente... E que não me iria fazer bem estar nesse ambiente. Pronto. E eu depois na altura tive que ponderar e pensar, ok, preferes ter mais qualidade de vida, conseguires poupar para uma casa, conseguires ir de férias, conseguires fazer a tua vida e viveres ali, ou abdicares de tudo isso e estás numa casa alugada durante bué de tempo que tu não sequer sabes quanto tempo é que vai ser. Exatamente. E pronto, e a balança pendeu mais para o lado de ter uma vida mais desafogada, digamos. Exatamente. E portanto acabámos por viver para aqui. Já estamos aqui há praticamente quase 2 anos. Quase 2 anos. Há quase 2 anos aqui a viver. E lá está, como vos dissemos, o objetivo é sairmos daqui e termos o nosso espaço. Estamos a trabalhar para isso. E eu acho fixe o facto de nós estarmos alinhados, porque se nós não estivéssemos alinhados nesse objetivo era muito complicado, mas não estamos alinhados tipo, em termos de timings e tudo, o que é ótimo para nós, mas isto não deixa de ter implicações aqui na nossa vida a dois. Para vocês perceberem um bocadinho, os meus pais são muito fixes, no sentido em que nós estamos aqui na casa deles, mas a casa é como se fosse nossa. Pelo menos depois tu vais dar o teu parecer, mas meus pais sempre foram assim, pelo menos comigo. Imagina, eu trago quem eu quero cá para casa, eu saio às horas que eu quero, eu entro às horas que eu quero, sei lá, como às horas que eu quero, sabem? Não existe aquela coisa de agora voltei para a casa dos meus pais e à meia-noite tens de estar em casa, ou não podes trazer cá ninguém, sabem? Isso nunca houve, e quando eu voltei também não houve. O que eu acho muito fixe, porque eu conheço pessoas que infelizmente a realidade é completamente diferente da nossa, e nós aí estamos muito à vontade, mas depois a questão de nós não temos os mesmos horários, os 4, nós não temos o mesmo estilo de vida, nós não temos a mesma alimentação, por exemplo, que acho também é uma coisa importante aqui de se dizer. Nós não temos muita coisa assim em comum a nível de vida a dois. Sim. Quase nada, na verdade. Sim. Imagina, a minha relação com o Diogo é completamente diferente da relação do meu pai e da minha mãe, e da vida deles a dois e da nossa vida a dois. Então acaba por ser às vezes aqui complicado o dividir espaços e etc, mas dá a tua opinião, não sei. Não, sim, é assim, mas é aquilo que estavas a dizer, a tua realidade é um bocadinho diferente da minha, porque tu já vens para uma casa que tu já conheces, que é a tua casa. Eu efetivamente nunca tive essa questão de voltar a casa, mas compreendo aquilo que tu dizes e também revejo na situação de nós tínhamos uma casa, um espaço que era 100%, era todo nosso, pronto, era, toda a decoração era nossa, todo o espaço era nosso, e passamos para uma outra realidade, que é uma realidade que temos que compartilhar um espaço. Obviamente que todo o espaço não é nosso, não decoramos tudo à nossa maneira, temos sim senhora o nosso quarto, e aí decoramos à nossa maneira, e os teus pais nisso
nunca se opuseram, muito pelo contrário, sempre deram muita liberdade, até mesmo em termos da gente, por exemplo, das refeições, de trazer pessoas cá à casa, isso nunca houve problema. Eu acho que pelo menos onde eu sinto mais é efetivamente na questão do espaço, ou seja, da gente tinha um espaço que era todo nosso, e de repente estás confinado a um quarto e um escritório. E de repente não é bem um quarto ou um escritório, o espaço, nós continuamos a usar o espaço todo, mas em termos de decoração, sim. Sim, mas por exemplo, a gente, para ter, obviamente que para ter enquanto nós lá em casa tínhamos um escritório e era todo decorado ao nosso gosto, ou tínhamos uma sala toda decorada ao nosso gosto, ou uma cozinha, aqui não temos. Aqui não temos. Mas isso nem arrumado à tua maneira. Claro, mas isto desenvolveu-se foi do facto de termos ido morar sozinhos, porque eu quando estava em casa da minha avó, eu também tinha o meu quarto e era a única coisa que estava à minha maneira. Eu quando vivia com os meus pais também era só Pronto, um quarto. Exatamente. Na altura não tínhamos escritório. Portanto, não é por aí, é um... Mas não te faz confusão? Por exemplo, eu sinto muito que nós continuamos a passar muito tempo juntos, e isso é fixe, mas, por exemplo, nós antes tínhamos muito aquela coisa de, quando vivíamos no nosso apartamento, cozinhávamos todas as noites juntos, fazíamos o jantar na cozinha com os cães, depois comíamos bué de vezes tipo no sofá, era tipo a nossa rotina. Íamos para o quarto dormir, né? Ou tipo o tempo que nós passávamos no nosso quarto era a dormir, ou tipo de manhã fazer ronha, tipo a ver televisão, ou à noite tipo íamos também às vezes mais cedo para a cama a ver televisão. Sim. Porque tínhamos televisão no quarto. Mas passávamos grande parte do tempo ou no nosso escritório ou na sala e na cozinha. Sim, e aqui isso já não... Por exemplo, eu vivo aqui há 2 anos e eu, tipo, rara é a vez que eu me sento ali no sofá a ver televisão na sala. Sim. Muito raro. Mas, por exemplo, uma cena, e isso é uma cena que tu e os teus pais têm muito e que ao início, quando começámos a viver, houve muito este choque, que é, por exemplo, as horas de refeição. Eu era uma pessoa, e já a minha mãe e os meus avós têm muito aquela cena de almoçar àquela hora, ou jantar àquelas horas, ou pelo menos, e a questão tanto do almoçar como o jantar é almoçar e jantar com todas as pessoas. E vocês não. Tu, se for preciso, almoçavas a 1 hora, ou jantavas a 1 hora, o teu pai a outra hora, a tua mãe a outra hora. Isto ao início, lá em casa, a gente, foi uma habituação que tivemos que ter. Não chegámos a ter muitas discussões. Mas a verdade é que quando fomos viver os dois juntos, eu depois também me adaptei muito a isso. Pronto, tínhamos tipo a nossa hora da refeição. Sim, exato, porque eu próprio também fiz questão muito de também disso existir. Porque eu sempre quis, por exemplo... E por exemplo, aqui em casa, o que acontece muitas vezes já é eu e tu termos essa hora do jantar ou do almoço e às vezes não bater certo, por exemplo, com os teus pais. Pronto, mas lá está, por eu não gostar de ter vivido a minha vida toda sem esses horários, e eu gostava de ter esses horários. Sim, claro. Adaptaste. E essas rotinas, porque um dia mais tarde eu tipo, quero ter filhos e quero pelo menos ao jantar, não é? Durante a semana, que são dias mais corridos, pelo menos ao jantar conseguirmos sentar-nos todos na mesa. Sim, então como é que foi a escola, o que é que aconteceu, tipo ter esse tempo, que eu acho que é mesmo importante. Tempo de qualidade. Por eu não gostar de ter vivido dessa maneira, é que eu também procuro criar uma rotina contigo, e acho que conseguimos fazer isso. Sim. Tanto a nível de jantar, pequeno almoço, tipo, nós fazíamos muito isso. Agora, a verdade é que aqui em casa, rara é a vez que nós ou estamos ali no sofá, porque as coisas não estão ao nosso jeito, e há mais pessoas aqui em casa que também gostam de estar ali no sofá e a ver televisão, e nós depois também para não queremos incomodar, e nem é não incomodar, eu sou sincera, é o não, as coisas não estão como eu gosto, sabes? Tipo, e tu sabes, eu gosto de ter uma sala tipo cozy, com luzinhas e não sei o quê, eu gosto de ter tudo limpinho, e quando eu não tenho isso, eu não me vou sentir bem. Então, sinto que nós nos resguardamos muito, no quarto e no escritório. Eu passo muito mais tempo no escritório, porque trabalho lá e dou explicações lá, mas a verdade é que tu também, sempre que podes, também vais muito para o escritório. Passas mais tempo no escritório do que, por exemplo, na sala. Sim, claro. Sim, é muito isso. E eu acho que, para além daquilo que eu já tinha falado, o de não ter o meu espaço e não ter as coisas como eu gosto, organizadas, porque eu acredito muito, e eu funciono muito desta maneira, e o Diogo sabe, que é, se eu não tiver o ambiente à minha volta limpo, arrumado, organizado, com boa vibe, eu não vou estar bem.
eu não consigo pensar, eu não consigo tipo, fazer coisas, não consigo ter vontade de fazer cenas, eu não consigo, é uma cena minha, bloqueia-me. E portanto, para mim é mesmo complicado viver num sítio onde, obviamente, somos 4 pessoas, personalidades completamente diferentes, rotinas completamente diferentes, hábitos completamente diferentes, a viver no mesmo espaço e que, pronto, as coisas às vezes não batem sempre todas certas, né? Porque um arruma as coisas de uma maneira e o outro gosta das coisas arrumadas de outra forma, um arruma, o outro desarruma e isso acaba por criar muitos atritos. E a verdade é esta, é assim, enquanto eu vivi com o Diogo, por exemplo, o Diogo meio que não se importa se os frascos da massa e do arroz estão tipo lá com as etiquetas e estão arrumadinhos como se fosse uma loja de tipo num supermercado, o Diogo não se importa com isso e deixava-me fazer isso. E a verdade é essa, tu sempre me deixaste arrumar as coisas como eu queria e nunca... ou seja, como é uma coisa que eu acho, na minha opinião, mas depois tu é que vais-me dizer, mas como eu acho que é uma coisa que para ti não te faz diferença aquilo estar arrumado ou não, tu, como vês que eu gosto que aquilo esteja organizado e arrumado, e se calhar para ti, a longo prazo, até também te faz sentido aquilo estar organizado, tu acabas por manter as coisas organizadas. Certo? Sim, mas isso também já vem um bocadinho também daquilo que foi o meu trabalho. Eu acho que já vem daí, percebes? Manter as coisas todas organizadas, tudo identificado. Portanto, eu percebo-te. Agora, obviamente que isto depois é difícil o voltar atrás, no teu caso, porque é um hábito que tu crias completamente diferente daquilo que tu sempre viveste, claro. E vais ter que voltar para esse hábito. Obviamente complicado. Que não é que tu estejas certa e as outras pessoas estejam erradas, porque as outras pessoas, para elas, aquilo está organizado. Não, porque as pessoas conseguem viver na bagunça delas. E está tudo certo. Exatamente. E está tudo certo. Exatamente. Então as pessoas, aquela bagunça, como tu chamaste, é para as pessoas delas. é a organização delas. Exato. E elas sabem que as coisas estão lá e estão naquele sítio, e tudo ok. E eu sinceramente, antes, quando a gente esteve a programar este episódio, eu depois estava a pensar numa coisa, que é, nós voltámos atrás, ok? Mas com esta idade, mas se calhar era muito mais difícil a gente voltar atrás se já tivéssemos se calhar mais 10 anos em cima. Ai, não conseguia. Exato. Imagina, eu queria te fazer uma questão. Tu por acaso vieste viver com os meus pais. Tu imaginas-te a voltar a viver tipo como tu vivias antes? Ou seja, tu não vivias com os teus 2 pais, vivias com os teus avós e com a tua mãe. Tu imaginas-te a regressar para a casa dos teus avós e viveres de novo? Claro que me via, até porque era uma opção e não era uma opção. Era uma situação que poderia efetivamente acontecer. Agora, com a bagagem que eu tive de nós estarmos a viver os dois, ia ser bem difícil, ia ser difícil, obviamente. E tu vês, quando a gente vai à casa da minha avó, há coisas as quais me fizeram querer sair de casa tipo, a mim, por cedo. exemplo, era impensável. Pronto, as coisas a mim que me fizeram sair de casa cedo, há ali certos pontos que eu, voltando para casa, teria que pôr um ponto bem assente em que aquilo, pelo menos comigo, não vale a pena, percebes? Até porque depois eu sou uma pessoa, não é ser teimosa, mas sou uma pessoa de ideias muito, muito fincadas, e de vontades muito próprias. Se eu quero comer esta hora, é esta hora que eu vou comer. Se eu não tenho fome, eu não tenho fome. Se eu quero que as coisas estejam dobradas daquela maneira, foi porque eu dobrei e vai ficar assim. Se aquilo está ali para já, é para estar. Aquilo vai ser arrumado, mas para já é para estar ali. E obviamente que isto choca com duas realidades, mas também tu deves ter isso aqui, de certeza, que é esse choque de duas realidades, que é a tua realidade, que é a tua maneira de fazer as coisas e a maneira dos teus pais fazerem. Portanto, eu percebo. Agora, sim, imagina, voltar, sim, claro, eu sou sincera, se tivesse que ser... O que mais me faz confusão é as pessoas conseguirem viver no meio do caos. Mesmo, é isto. E tu sabes, o que me faz mais confusão é conseguirmos viver no meio do caos. Ou seja, as coisas estão sujas, as coisas estão desorganizadas, tipo, abrem gavetas e parece que caiu lá uma tempestade. Mas não é isso, mas para ti... Eu não consigo. Mas lá está, mas a minha cabeça não funciona. Não é malta, mais alguém é assim, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas é que isso para ti, eu percebo o que é que estás a dizer, mas isso para ti é estar desarrumado ou bagunça, só que isso não quer dizer efetivamente que seja na realidade, porque para essas pessoas, ok, está organizado, percebes? Está bem, mas há coisas que não são normais. Mas a questão, amor, mas não há nada que tu possas dizer que é normal, percebes? Por exemplo, a questão de meter chininhas por cores,
Por exemplo, as t-shirts por cores. Imagina, eu gosto disso feito assim, mas não, imagina, se as coisas não tiverem por cores, não é que eu vá tipo dizer, meu Deus, o que me faz mais confusão é as coisas estarem sujas. Mas não é isso que se está a falar. O que se está a falar, efetivamente, é, por exemplo, armar por cores. Tu não és assim muito, mas gostas. Agora, há efetivamente pessoas... Sim, que se aquilo não tiver por cores, as pessoas passam-se. Exatamente, sim. Que a maneira de dobrarem, por exemplo, as meias tem que ser assim milimetricamente e é assim que tem que ser. Ou tem que passar, por exemplo, as cuecas e os boxers antes de as dobrar, porque tem que ficar o vinco... Imagina, eu tenho isso, mas não é com nada em específico. Pronto, eu só consigo funcionar se o ambiente à minha volta estiver organizado. E depois eu também vou por outro lado, que é a questão da bagunça e de haver sujidade e tudo mais. Obviamente que a gente tem que manter sempre as coisas limpas, mas pondo também na parte de outras pessoas e tudo mais, e até mesmo nós, imagina, nós fazemos aqui limpezas ao quarto. Mas limpezas a fundo a gente não faz todos os meses. Não. Pronto. Eu metendo-me agora na pele das outras pessoas, imagina, as pessoas, eu acredito, as pessoas chegam do trabalho, chegam cansadas ou têm problemas já da pessoa em si, da vida, ou problemas do trabalho, isto é stress. E depois as pessoas entram se calhar ali numa espiral e ficam ali só no conforto. Eu não digo o contrário, mas pronto, isto, estamos a estender bué neste assunto e isto é como viver basicamente em comunidade. Exato, é isso mesmo. Mas é complicado, tipo, para mim o caos é bué difícil, sabem? Acho que é muito mais fácil nós vivermos todos com as coisas organizadas e a saber onde é que têm as coisas. Pelo menos foi assim que o meu pai tipo, me ensinou, de ter as coisas organizadas. Não, e assim quando eu quero alguma coisa, sei onde está. Eu percebo-te. E daí a minha organização. E eu sempre fui muito freak da organização. E eu tenho essa consciência, que se calhar sou demais. A casa não anda suja com bocados de cotão nem nada disso, ok, malta? Eu fico com essa sensação que eles pensaram isso. Não, malta, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de parte a Joana, quando está a falar da parte de sujidade, não está a falar de parte suja, está a falar de parte suja de confusa. É tipo uma confusão, uma gaveta com tudo. Tipo, é isso, ou seja, a Joana, por exemplo, ainda agora teve a arrumar a parte da cozinha, então tipo na gaveta onde estão os talheres, a Joana arrumou, por exemplo, os garfos todos do mesmo tamanho, todos da mesma maneira, as facas todas do mesmo tamanho naquele sítio, tudo o que não fosse do mesmo tamanho ia para uma outra gaveta porque é um outro talher. Pronto, é esta organização que a Joana fala. Porque eu gosto de viver assim. Gosto mas lá de está, ver que tu gostas, é uma organização que ela gosta e que vê e que lhe dá quando as coisas paz. Deixam de estar no sítio. Pronto, e essa confusão que ela fala, e essa sujidade, e essa bagunça, é quando, por exemplo, chega a um ponto em que os talheres já são todos no mesmo sítio, as facas já são todas no mesmo sítio, já não há a gaveta de cima ou a gaveta de baixo. Pronto, ou seja, as coisas estão lá. Quando, por exemplo, eu acabei de organizar a despensa toda por secções, e quando de repente colocam o café no sítio das batatas fritas, passo-me. Porque eu tenho que ir lá, tirar o café do sítio das batatas fritas e pôr no sítio de onde é o café, sabem? É isso que eu me chateio. E graças a Deus encontrei uma pessoa que respeita o facto de eu ser assim, e sou mesmo grata de te ter encontrado a ti, porque, tal e qual a bater naquilo que eu estava a dizer há pouco, como é uma coisa que para ti tanto faz, estar para cima ou estar para baixo, tu deixas-me fazer dessa forma e não é cumpres, mas tipo respeitas ou seja, tipo se eu te disser assim, olha amor, por favor, coloca tipo os garfos de sobremesa aqui neste cantinho, e eu sei que o Diogo quando estiver a arrumar a louça ele vai ter isso em atenção e vai colocar ali os garfos da sobremesa, estão a entender? Então eu fico mesmo contente, e o Diogo deixa-me muito poder arrumar as coisas e organizar tudo. Até porque lá está, eu sinto que a ele também lhe facilita a longo prazo as coisas dele para estarem organizadas. Não que o Diogo seja muito organizado, porque não é, mas ele às vezes sabe. E uma coisa que eu tenho que fazer para limpar a cabeça é limpar o espaço à minha volta. Não sei se há mais aí alguém desse lado que se identifica comigo, mas é uma coisa que já vem de trás. Então eu gosto muito de, sei lá, abrir as gavetas e tirar tudo e bora organizar. E enquanto estou a organizar as gavetas, na verdade não é só as gavetas, estou a organizar-me a mim. E o Diogo respeita muito isso em mim, e às vezes chega aqui e está o quarto todo de pantanas. Ainda esta semana, malta. E imagina, tu não me conheceste na altura,
imagina, eu desde miúda, muito miúda, que eu lembro-me de os meus pais deixavam-me tipo sozinha em casa, né? Eu sei o que tu vais dizer, mas a gente teve essa situação em nossa casa. Mas não tive assim tantas vezes. Ou seja, não tiveste tantas vezes. Para explicar às pessoas, porque as pessoas não sabem, que é, imagina, eu às vezes ficava sozinha em casa, vinha da escola, não sei o quê, e eu sempre gostei das coisas, de vez em quando, de mudar as coisas, sabem? Isto pelo que eu sei, a minha avó materna também é assim. Então, é genético. E eu gostava os meus pais às vezes, eu só tinha o meu quarto para mudar, né? Não tinha ordem de mexer em mais ponto nenhum da casa, então eu só mudava o meu quarto. Mas às vezes meus pais chegavam, e daí as minhas dores nas costas, os meus pais chegavam a casa e eu tinha o meu quarto pantanas, porque decidi que a cama agora ia ficar virada para, sei lá, para a janela, e o móvel que estava na parede X vai para a parede Y, estão a perceber? Eu estava constantemente a alterar o meu quarto e era eu que fazia tudo sozinha, tipo, os meus pais nunca... sei lá, não me ajudavam, não era não ajudar, mas tipo, não dizia, olha, tens que mudar o quarto, era mesmo eu que queria para mudar, e tentava sempre fazer alguma coisa nova, eu punha umas luzinhas e punha não sei o quê, e eu sempre tive muito isto. Obviamente, por exemplo, neste quarto onde nós estamos a viver agora, também não há assim grandes alterações que eu possa fazer mesmo que eu queira, e se calhar também por aí é que não faço tantas alterações, porque é mesmo uma necessidade que eu tenho de limpar e alterar o espaço à minha volta, para eu voltar a entrar na minha rotina e conseguir fazer as minhas coisas. Se eu tenho algum problema ou não, provavelmente tenho, mas é assim que eu funciono já há muitos anos e, não sei. E então chateia-me quando, tipo, à minha volta é o caos, sabem? Mas pronto, acabando aqui este tópico de arrumações e não sei o quê... Mas estavas a dizer o quê? Eu mudei muitas coisas lá em casa? Não, mas houve vezes em que, por exemplo, acho que nunca a gente tinha Não, mas por exemplo, a gente tinha a arrumação supostamente do nosso closet. O closet eu mudo, mas aqui também mudo. Pronto, não é? Não é isso que eu estou a dizer, mas pronto, eu chegava do trabalho e as coisas já estavam diferentes, ou a parte do escritório, a mudança do escritório, tipo, tu mudavas as coisas de sítio. Depois fazia tipo a apresentação ao Diogo. Exato, olha assim, Diogo, isto agora está assim, amor, assado. anda a ver o teu novo escritório, olha, estás a ver esta gaveta, isto é para tu guardares não sei o que, olha, estás a ver aqui as tuas latas. Pronto, e não sei o quê. Exatamente. Pronto, fazia toda uma apresentação ao Diogo e ainda hoje faço aqui tipo muitas mudanças no closet, porque é a única coisa que eu consigo mudar neste momento, então é o que eu mudo. É aqui mais a parte do closet, mas pronto, para terminarmos aqui este tópico, é isto que eu tenho a dizer acerca das mudanças. Digam-me aí em baixo se alguém é como eu ou não, para eu não me sentir tão sozinha, não é? Outra assim desvantagem que nós encontramos sobre, ou seja, regressar à casa dos pais e deixar de viver os dois. Sim, continua. Ok. É, na minha opinião, a falta de privacidade, que é algo que também notei. Apesar, lá está, vamos bater ao mesmo assunto. Os meus pais não são nada de se intrometer nem nada disso, mas obviamente que perdemos a nossa privacidade. Sim, não, e também eles acabam também por claro, perder a privacidade. Sim, Obviamente que isto tem sempre os dois lados. Porque eles também tinham um espaço que era só deles. Exatamente. E passaram a ter que partilhar com a filha, já era a filha, mas passaram a ter que partilhar com alguém que nunca tinham partilhado casa. Portanto, para eles também é uma adaptação e continua a ser uma adaptação, tal como para mim é. Porque nunca tínhamos partilhado nada. Tipo, queres andar todo nu, não vais andar todo nu, exatamente, né? Há mais pessoas cá em casa. E exatamente. depois nós temos um problema que é... Não é problema, mas pronto. Também é outra desvantagem, que é... Nós na nossa casa recebíamos só quem nós queríamos, né? Sim, tu aqui e normalmente as pessoas que iam à nossa casa não apareciam do nada na nossa casa. Não era tipo, olha, estou a tocar à porta. Não acontecia, muito raramente isso aconteceu. Só se fosse a tua mãe, mas a tua mãe também avisava sempre que lá ia. Então o que eu estou a dizer é, na nossa casa, e espero que futuramente também seja assim, nós a priori já sabíamos que as pessoas iam aparecer. Então tínhamos tudo organizado e não sei o quê. Aqui não dá para organizar, porque os meus pais têm uma vida completamente diferente da nossa, estão sempre a vir cá a pessoa, tipo, todos os dias vem cá alguém a casa de fora. Todos os dias, nem que seja o meu avô. Sabem? E tipo, entram e pronto. Então eu sinto que isso também mudou muito. Por exemplo, eu trabalhava em casa sozinha, completamente sozinha, malta. Era eu e os meus cães o dia inteiro, e depois tinha o Diogo que chegava, mas o Diogo só chegava tipo à noite. Portanto, eu passava o dia todo sozinha a trabalhar.
tinha o meu tempo, o meu timing, ninguém dizia que eu tinha que lavar a louça, ninguém, tipo, aqui também não dizem, mas estava sozinha, sabem? Estava tipo eu e os meus cães. E de repente passei para uma casa onde já não estou sozinha. Todos os dias aparece-me aqui o meu avô, eu estou a trabalhar em reuniões, às vezes tipo, aparece pessoas, depois entretanto mais tarde o Diogo e o meu pai também vieram para casa, houve uma altura que éramos os 4 aqui em casa, então eu sinto que eu já nem me lembro como é que era eu estar sozinha, percebes? E o facto de muita gente aparecer, e às vezes a verdade é esta, às vezes não os apetece ver ninguém, sabem? Só que tem aquela coisa de, está cá a prima não sei de onde, já não a vejo há imenso tempo, vou lá dar um beijinho. Mas estás de pijama toda descabelada e tu não queres, né? Eu sinto muito isso. E é uma das coisas que eu também não gosto. É tipo, não gosto. Não, eu percebo. Por exemplo, olha, uma coisa que, por exemplo, a gente tem aqui, vive aqui, eu nunca tive essa cena, que era, por exemplo, a questão de o acesso à tua casa, percebes? Eu como nunca vivi assim neste meio, era algo que eu não estava habituado. De, por exemplo, agora está ali uma pessoa à porta já, e já está à porta de casa, percebes? Eu era, como sempre morei num prédio, Pois. Imagina, a pessoa está cá em baixo. Ainda demora a subir. E se tu não quiseres, nem abres a porta, né? Está a tocar à porta, tranquilo. Aqui não há muito. Aqui tu não podes dizer que não estás em casa, a porta é de vidro. Não, mas a questão não é... Vê não os carros. Sim, não, mas a questão não é essa ser porta de vidro. A questão é que automaticamente a pessoa já está já em casa. Mas isto também é um hábito normal. Tanto de toda a tua família, isto já é um hábito muito, muito normal. Também desta zona, da zona onde a gente agora vive. Normal desde que eu vivo aqui. Porque, por exemplo, quando eu vivia no Alentejo não era nada assim. Por isso é que eu estou a dizer, normal deste sítio da tua família aqui. Porque quando tu vives no Alentejo, obviamente também as pessoas têm a porta, podiam até lá aparecer, só depois tinham duas soluções: ou tu abrias a porta, ou a pessoa batia com o nariz na porta, ou porque tu não estavas lá, ou porque não querias atender. Sim. Pronto, mas efetivamente nós até não temos. Eu percebo isso que tu estás a dizer das visitas inesperadas. Nós por acaso nunca tivemos esse problema no Barreiro. E também quando tivermos uma nossa casa também acho que não vamos ter esse problema, porque não mais pessoas avisam sempre, olha, podemos aí passar, podemos dar é isso, porque isso depois também depende dos limites que tu impões. Claro que sim, não é? Claro que sim. Mas pronto, portanto... Imagina, eu normalmente quando vou à casa de alguém, tipo, rara é a vez que eu não aviso que vou. Claro, a não ser que seja para fazer alguma surpresa, alguma coisa assim muito esporádica. Mas imagina, eu vou ter com alguém normalmente até para não perder a viagem, sabem? Eu ligo e digo, olha, posso ir aí, ou estás disponível, achas que dá? Pronto, até para a pessoa saber que eu vou e pronto, porque a verdade é que as coisas nem sempre estão arrumadas. Eu pessoalmente, batendo naquilo que já falámos, eu gosto de receber as pessoas bem, gosto de ter as coisas tipo todas arrumadas e organizadas e tipo, eu não sou o cúmulo da limpeza, está bem, malta, não é isso, e o Diogo sabe, mas eu gosto de receber as pessoas como deve de ser, pelo menos, e para não estar toda descabelada e de pijama, né? Tipo, claro. Imagina, as pessoas estão confortáveis na sua casa a um domingo, por exemplo, à tarde, e agora de repente aparece aqui a prima da França e tu estás tipo a ver um filme e pensas assim, oh não, agora tenho que ir ali à sala cumprimentar a prima da França que veio ver os meus pais, que nem sabia que eu tipo estava a viver aqui. É chato, mas faz parte e é o que é. E ainda batendo na parte da privacidade, obviamente nós somos um casal e é a tal cena, né? Não temos a privacidade como tínhamos na nossa casa. Claro que sim. Queremos estar os dois, queremos, às vezes, por exemplo, uma cena que nós não fazemos desde que vivemos aqui, que é, e chegámos a fazer alguns lá em casa. Eu e o Diogo, quando depois passámos a viver só mesmo os dois, houve várias vezes que fazíamos tipo surpresas um ao outro, tipo jantares românticos, ou estão a perceber? E desde que vivemos aqui nós não podemos fazer, né? Fazer um jantar romântico. Eu, o Diogo e os meus pais na sala, no sofá. Não, então na mesma mesa. Tipo, imagina, não era que os seus pais fossem se importar, mas não é isso, por nós próprios... mas nem é o meu espaço, exato, nem está tipo, nem consigo decorar como eu quero. Sim, claro que sim. É diferente, sabem? Sim, portanto, esses momentos, por exemplo, os momentos a sós, entre mim e o Diogo, nós quando queremos ter, temos efetivamente que sair daqui, porque os meus pais também não são muito de sair, portanto nós também não é assim tantas noites que nós ficamos aqui sozinhos em casa. Sim, claro. E portanto sempre que queremos ter alguns momentos a sós, o que nós fazemos marcamos uma escapadinha ou whatever. Mas isto é o normal. Claro, é o normal. E sinceramente eu acho que atualmente com todo o panorama, isto é
a maior normalidade de casais, porque os casais já têm alguma, já estão juntos há algum tempo, como não há poder financeiro, se calhar para comprar uma casa ou para alugar, um deles diz, ok, então vem, experimenta vir viver comigo. Mas tu conheces muitas pessoas assim? Epá, não é de lidar, mas são pessoas, por exemplo, que eu acompanho na internet. E tu também tens... Mas não tenho assim tantas pessoas. Não tens assim tantas pessoas, mas tens efetivamente pessoas que estiveram na nossa situação e tiveram que dar o passo atrás também e que estão neste momento a viver com os pais. A única diferença é, por exemplo, essa pessoa em específico que tu estás a falar, teve um bocadinho mais de sorte do que nós. Porquê? Porque a casa dos pais é muito maior. Claro e portanto tem tem um piso só para eles os dois. Tá, o que eu acho que faria... Imagina, honestamente, se a casa dos meus pais se calhar fosse maior e tivéssemos tipo um piso só para nós e um piso para eles, se calhar eu não estava a pensar sair daqui tão cedo. Porque a verdade é que nós estamos confortáveis. Percebes? Se eu tivesse uma sala para mim, uma cozinha para mim, uma casa de banho, um quarto e um escritório, ou seja, onde mais ninguém lá fosse, só nós os dois, eu se calhar aí optava por ficar durante mais tempo, juntar mais dinheiro. Percebes o que eu estou a dizer? Agora, na situação em que nós estamos, não é assim que acontece. Sim. Não é? Sim, mas pronto, é mais por aí. Mas obviamente que tu acabas sempre por ter, quer não, acabas sempre por ter esse choque. Pronto, porquê? E cada vez mais acho que este choque existe. E portanto, obviamente que a privacidade é sempre um bocadinho afetada. Mas... Tanto a nossa como a deles. Exatamente, mas basicamente isto é voltar ao antes de porque morarmos juntos. Imagina, tu aprendes a viver de uma maneira, tanto nós aprendemos a viver os dois, como os meus pais voltaram a aprender a viver só os dois. Exatamente. Não é? Porque há 20 e tal anos que não viviam só os dois, exatamente. Porque entretanto vim eu. Exatamente. Que também deve ter sido, imagina, eu acho que também é uma experiência gira. Um dia mais tarde nós vamos ter filhos e eu acho que vai ser giro aquela altura em que os filhos saem de casa e tu e eu vamos ter que nos readaptar só um ao outro. Exatamente. Acho que também deve ser uma fase gira. Sim, pronto. Exatamente. E de repente voltam os seus filhos. Yeah. Acredito também não seja propriamente fácil. Mas pronto, olha, vamos vivendo e aqui em comunidade e até agora tem corrido bem. Obviamente, como em todas as casas, seja de famílias, seja de amigos, há sempre umas quesílias, mas isso faz parte. E pronto, é isso. Agora uma questão que eu tenho para ti, que também não sei se a maior parte das pessoas sente isso ou não. Achas que as pessoas sentem vergonha ao dizer voltei para a casa dos meus pais? Ou tive de voltar para a casa dos meus pais? Atualmente, se as pessoas dizem isso, com base, infelizmente, no panorama da nossa vida, se dizem isso, são só parvas ou só estúpidas. Porque é uma realidade cada vez mais fincada. Não conseguiste... Ou seja... Eu nunca vi isso. Porque há várias razões para voltar. Imagina, eu nunca vi isso como um sentido de vergonha ou de. Pronto. Tipo, estás a ser mal sucedido. Exatamente, eu nunca vi isso como. Porque imagina, há várias razões para voltar. Né? Por exemplo, nós namoramos e vives aqui. Exatamente. Se acabássemos, tu tinhas saído daqui. Exatamente. E se calhar irias voltar para a casa dos teus avós. Exatamente. Pronto, isso era uma razão. Yeah. Outra razão era, como foi a nossa situação, estávamos a viver num apartamento alugado, olhámos um para o outro, o contrato estava a acabar e pensámos, só temos duas opções. Ou renovamos o contrato, ou neste caso podemos procurar outra casa e continuamos numa casa alugada durante mais não sei quantos anos, sem sabermos quando é que conseguimos comprar uma casa, ou tipo, damos um passo atrás, temos a oportunidade, porque depois esta é outra, nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de viver com os meus pais. Exatamente. Podíamos não ter tido, e aí tínhamos que continuar uma casa alugada, mas tivemos esta oportunidade, os meus pais disseram se quiserem vir, venham, e nós acabámos por dar esse passo atrás, viemos para aqui e estamos a viver com eles. E portanto, são coisas diferentes, né? Obviamente que nós neste caso aqui tivemos a opção, mas tenho a certeza que há pessoas que nem sequer têm essa opção. Claro, há pessoas que não têm essa opção, né? Tipo, têm de, ou tal e qual como tu estavas a dizer, por exemplo, por acaso nós saímos de casa e fomos viver juntos primeiro antes de vivermos para aqui. Se calhar, se eu tivesse continuado a viver aqui, tivesse convidado para tu vires para cá viver logo, se calhar tu não vinhas. Que também há essas opções, né? Tipo, há pessoas que nem chegam a sair da casa dos pais e o companheiro ou a companheira já lá está em casa, ou seja, vai para lá viver. Mas isso foi o que eu disse há bocado. Foi o que eu disse há bocado, que há essas situações de tu já estás a viver e tens de voltar para a casa de um dos pais, ou então não há a possibilidade de comprares ou alugares e vocês decidem, o casal decide, olha, então vem viver comigo. É isso que eu estava a dizer há bocado. Mas não achas que isso ainda é mais difícil?
Epá, eu não acho que seja assim mais difícil, porque efetivamente foi o que aconteceu aqui. Não, agora, mas eu saí de casa e nós já tínhamos a nossa cena formada, sabes? Eu acho que a adaptação, imagina, a adaptação foi fora. Mas nós exemplo, aqui já estávamos adaptados um ao outro. Sim, mas por exemplo, eu considero, mas o nosso caso também foi um bocado à parte, porque a gente juntou-se, os dois habituados a viver sozinhos, tivemos que nos habituar a viver, pronto. Lá está, são várias as possibilidades. Agora, porque a verdade é essa, que hoje em dia, imaginem, comprar uma casa, sair da casa dos pais, nós conhecemos muitas pessoas, e a verdade é esta, com tipo quase 30 anos ou mais de 30 anos, continuam na casa dos pais, outros que têm 20 e tais e continuam na casa dos pais e que se calhar vão continuar durante muitos anos. Nós também, a verdade é que estamos a trabalhar para sairmos daqui, não vou dizer o mais depressa possível, mas é quase isso, para termos o nosso cantinho, mas a verdade é que isto está-se ou seja, o sistema está-se a colocar de uma forma que é muito complicado de sair da casa dos pais. Se é complicado um casal, que somos dois, a ganhar o seu ordenado, e neste momento até estamos melhor do que o que estávamos quando estávamos a viver na casa alugada, né? A verdade é essa, a nível financeiro. E imagina, uma pessoa sozinha é quase impossível. Como é que a pessoa vai sair de casa dos pais e vai alugar uma casa? Aonde? Com que dinheiro? Sim. Pá, obviamente que há pessoas que o conseguem fazer e ainda bem, mas têm uma realidade completamente diferente de quase todas as outras. Sim, e por exemplo, agora pegando nisso que tu estás a dizer, depois também há um outro ponto na vida a dois, que é a questão de tu dás esse passo atrás, pronto, vens viver com os teus pais, eu por exemplo venho viver também contigo e com os teus pais, e depois obviamente que a tua condição financeira supostamente é para melhorar, e melhorando, depois há esse ponto que é, tu tens que perceber, e isso tem que depois ser falado, que é perceber, ok, então mas voltamos atrás para ganhar condições para darmos o passo, ou continuamos aqui porque efetivamente estamos confortáveis, estamos numa zona de conforto e não vale a pena arriscar, ou não queremos arriscar, ou não sabemos quando arriscar, porque depois também há este problema. Eu e tu nunca tivemos um objetivo. Eu e tu nunca tivemos este problema, a gente fincou sempre esta ideia de vamos dar este passo atrás, lá está, dar um passo atrás para dar dois à frente. Estamos agora um passo atrás, pá, efetivamente se tudo correr bem... E sabemos qual é o nosso limite de tempo de estarmos aqui. Ou seja, exatamente. Temos um objetivo. Até X, nós vamos... Ou seja, até ao dia X, pronto, whatever. Até aquela data. Vamos continuar aqui. Mas a partir daquela data vamos sair. Agora, há pessoas que não têm, né? Exatamente. Mas imagina, isso depois também vai da pessoa. Claro. Por exemplo, eu quero ter filhos contigo. E neste momento até o Diogo quer mais ter filhos comigo do que eu, né? Tu falas mais disso do que eu. E o Diogo já disse, assim que tivermos uma casa, quer ser pai. Tipo, imagina, tu queres ter filhos. Eu não quero ter filhos na casa dos meus pais. Isso é uma coisa que para mim está assente. Isso para mim também está assente. Imagina, portanto, imagina uma cena. Se eu quero ser mãe dentro de 3, 4 anos, eu já vou ter que ter a minha casa. Porque eu sei que eu não vou querer ser mãe aqui. Não faz sentido para mim. Se calhar para outras pessoas faz, tudo certo. Há outras pessoas que infelizmente se calhar não faz sentido, mas têm que se sujeitar porque não existe outra forma. Exatamente. Mas para mim, se eu puder contornar essa situação, eu vou contornar. Tipo, eu não quero criar o meu filho na casa dos meus pais. Ponto. Pronto, até podemos estar tipo porta a porta, mas cada macaco no seu galho, como eu costumo dizer. Não, lá está. Porque isso depois porque isso vai bater lá está a questão da nossa independência e do nosso espaço. Acima de tudo é isso que se está a falar. E por isso é que eu estava a dizer, há muitos casais que se calhar voltam atrás e depois entram naquela zona de conforto. Pois é, tipo, aí estou a receber mais dinheiro, posso gastar, posso ir não sei o quê. Isso eu compreendo. E se calhar depois começam-se a privatizar de outras coisas que já tinham previamente planeado pelo facto de o voltar a arriscar numa casa, sim, agora se calhar com mais conforto, pode não dar em nada. Yeah. Então, pá, depois também há este problema. Nós, por acaso, nós nunca tivemos este problema. Agora, acredito que muitas das pessoas no mundo, e em Portugal, falando mais diretamente, se calhar têm este dilema e esta preocupação. Pá, pronto. É complicado. Outra questão também é complicada. Nós aqui não é muito complicado porque... nós e os teus pais são duas realidades diferentes, mas, por exemplo, a divisão de despesas.
Tanto isso, por exemplo, lá está, os meus pais são muito chill e nós pagamos umas coisas, os meus pais pagam outras. E tudo ok. Nós temos um frigorífico para as nossas coisas, os meus pais têm um frigorífico para as deles. Nós temos... Sim, mas imagina, mas chega a um ponto em que se for preciso... Sim, às vezes a gente comemos tá a fazer... coisas das cenas deles e eles coisas das exatamente, nossas. nós estamos a fazer o nosso jantar, sim, fazemos a mais somos... e eles jantam connosco. Ou, por exemplo, desta vez vou eu às compras e eles estão a precisar aqui de coisas, há pais, eu compro por exemplo, também. podem dizer que tipo, vais ter que me pagar uma renda, vais ter que pagar não sei o quê. Tipo, nós aqui não. Nós, sim, por exemplo, há coisas que eu pago, há outras que não. Nós efetivamente, nós tínhamos 2 cães, trouxemos 2 cães e já temos mais uma cadela. Por exemplo, o teu pai é quem mais compra a ração. Pronto. Mas nós levamos ao veterinário. Ou seja, exato, portanto, é isso mesmo. Portanto, nós nunca... Essa parte das nós contas... não tabulamos, mas acredito que se calhar noutros cenários isto haja. Ou seja, ok, vens para cá viver, então, a renda é X, se vocês puderem pagar a meio... Obviamente que isto depois acontece. Nós, felizmente, nós não temos esse problema. Não é este problema, esta obrigação. Porque as coisas ficaram logo muito bem assentes. Tipo, olha, não há stress, a gente compra, vocês compram, e tudo ok. E pronto, só que são situações que se calhar noutras realidades, noutras realidades que, e depois que também, provavelmente isto depois também vai gerar, se calhar, ou pode gerar problemas, atritos, tanto entre o casal como entre todos os outros. Mas pronto. É o que é. Exato. Olha, sabes uma coisa? Eu acho que a malta já tem saudades do teu minuto. Hoje vem o meu minuto da treta? Hoje vem. Hoje vem o meu minuto da treta. Bora lá o meu minuto da treta. Minuto da treta. Pequeno no tempo, grande no assunto. Então, amor, o que é que eu trago hoje no meu minuto da treta? Não trago assim nada de novo, ok? Pelo menos se calhar para a maior parte da malta que nos ouve e que nos vê. Simplesmente nesta toda a temática do voltar à casa dos pais eu decidi procurar um bocadinho e reunir valores e percentagem de população portuguesa comparada com a população da Europa que mais cedo sai de casa dos pais. Ok, então espera, vai Exatamente. Começar a contar agora. Então é assim, tu sabias que em 2023, ok, a idade de sair da casa dos pais em Portugal era de 29 anos. Fogo. Isso é bué. Ou seja, a média, estás a ver? A média era 29 anos. Mas olha, estou feliz. Pois, a gente... Estamos dentro exato, a gente ainda estamos dentro. A gente saiu bem antes disto. Eu saí com 22, tu saíste com 23. Não, mas imagina, portanto, agora estamos na casa dos pais outra vez, mas estamos dentro do timing. Mas é dentro do timing. Okay. E que a faixa etária, ok, onde foi feita esta base de estudo foi entre os 25 e os 34 em Portugal. Okay. Ou seja, isto é uma idade que, em comparação com países como, por exemplo, a Suécia, a Finlândia e Noruega... Que já é bem acima. Porque a idade deles, a média, é aos 21. Fogo, grandes condições. Porque eles têm uma coisa que é, quando eles estão na escola, acho que é no secundário ou mesmo na parte da faculdade, eles têm um acordo do próprio governo em que o governo dá-te um espaço, uma casa, para tu poderes estudar fora da tua zona de residência, e em contrapartida tu tens que cuidar dessa casa. Okay. Ou seja, obriga-te ali a crescer e isto dá uma independência muito mais cedo aos jovens, enquanto nós não temos isto. Obviamente que eles depois têm possibilidades financeiras que também os permite sair de casa, mas em comparação são dois extremos, enquanto nós no fim, nós já é uma fase adulta, já não é jovem. Aqueles países é jovem, portanto... achei que foi um facto engraçado. Gostei desse facto, não foi da treta. Não foi da treta, foi até um facto... porque, imagina, aqui a verdade é que nós estamos na idade dos nossos pais, ou ainda mais novos do que isso, mais velhos do que isso, era normal sair de casa com 18, 19, 20 anos, não é? Exatamente. Hoje em dia a nossa realidade é que não nos permite. Os teus avós então, se fosse preciso, casavam-se ali aos 16, 17 anos para aos 18 já ter uma casa. Eu tive uma tia que acho que aos 18, aos 19 já teve tipo o primeiro filho e já tinha tipo uma casa, estás a perceber? Exatamente. Então logo aí, quer dizer, não sei se já tinha casa, mas pronto, era uma independência diferente. Exatamente. E hoje em dia não venham dizer que porque os jovens não querem, não é que os jovens não queiram. Não dá. Não, porque pelos vistos... Não, é impossível. Ou seja, em Portugal dentro da Europa, é muito difícil. Exatamente, tu aqui tens este dado que é por dentro da Europa, efetivamente. Ou tu estás num trabalho que efetivamente estás a receber bem. Mas tens de estar a receber... Em Portugal, não, mas tens de estar a receber mesmo bem para conseguir sair de casa ou seja, nós quando dizemos sair de casa, estamos a dizer que é sairmos de casa e não estarmos a
trabalhar para pagar só as contas, estão a perceber? O nosso sair de casa é tipo sair de casa confortável, ou seja, estarmos a viver os dois juntos, mas conseguirmos, se quisermos ir jantar fora, conseguimos ir jantar, conseguimos fazer férias pelo menos uma vez por ano. Basicamente este é isso dado, que nós estamos a dizer. Este dado que eu fui buscar, o que é que ele basicamente ele diz? Ele diz que enquanto nos países como Finlândia, Suécia e Noruega, tu sais de casa não pelo teu trabalho, mas porque tu tens todas as condições reunidas. Okay? O próprio governo dá condições reunidas para tu fazeres isso. Em Portugal não é assim. Tu tens que ter um trabalho porque por si só o governo não te vai dar estas condições. Mas essa medida deles eu acho que é bem jogada. Então não é? É uma forma de terem sempre as habitações cuidadas, certo? Não estão ao abandono. E dão responsabilidade aos jovens para começarem a sua vida adulta. Exatamente. Eu acho que faz todo o sentido. Eu também. Sim. E era uma medida, e eu quando fiquei a saber desta notícia, fiquei tipo... Mesmo que, imagina, em Portugal se calhar isso não daria para fazer dessa forma, mas se calhar, sei lá, estou aqui a tirar para o ar, mas existem tantos prédios abandonados, tantas casas abandonadas em todo o país, arranjar as casas e alugar aos jovens, tipo até aos, sei lá, 35 anos, por exemplo, até aos 35 anos por uma renda mais baixa e dizer, olha, estás aqui durante este tempo, vais cuidando da casa, pagas, sei lá, 200, 300 euros, não é? Pronto, e a malta conseguia ir ao mesmo tempo que estava a viver ali. Imaginem, nós somos bem sinceros e bem honestos, se houvesse aqui uma casa habitável, obviamente, que se calhar a renda fosse até 300, 400 euros, nós se calhar não estávamos aqui a viver com os meus pais. Sim, porque é uma renda... tipo confortável, que nós conseguimos pagar a renda, pagar as nossas contas. Sim. E ainda conseguimos poupar para uma futura casa. Agora, quando nos espetam com uma renda de 1000 euros, malta, é 500, estão a perceber? É muito dinheiro, é logo uma grande fatia do nosso ordenado só para a renda, fora as despesas. Mas o problema não está na renda. Lá está, é o que eu estou a dizer. O problema está nestes países, a renda se calhar é igual a cá em Portugal. Claro. Mas o governo dá condições e obviamente que eles depois também têm um ordenado bom. Nós cá em Portugal, para além do governo não dar tão boas condições ou não dar condições, o próprio ordenado também não é... Imagina, tu não consegues ter um ordenado bom. A maior parte da população ganha um ordenado mínimo. A que ganha um ordenado médio é uma discrepância enorme do ordenado médio, porque o ordenado mínimo é 870. Se tu ganhas 871 euros... Quanto é a média do ordenado em Portugal? É isso que eu estou a dizer. Se tu ganhas 871 euros, já é considerado ordenado médio. Mas um ordenado médio também é se tu ganhas 5.000 euros. Percebes? Não há uma percentagem fixa de, ok, a partir deste valor já estás dentro do ordenado médio. O ordenado médio deve estar se calhar para aí nos 1.200, digo eu. 1.700. Pronto, porquê é que é 1.700? Porque... Sim, porque há pessoas que ganham muito... Não é grande... simplesmente tu tens pessoas que ganham balúrdios... Mas é isso que eu estou a dizer, é uma grande discrepância. Ou seja, tens muitas pessoas que ganham muito, tens muitas pessoas que ganham pouco. Mas a questão é que não é muitas pessoas que ganham muito. Sim, eu estou a perceber. São poucas pessoas que ganham muito. E depois tens muitas pessoas a ganhar pouco. E depois isto vai fazer esta média e dar este valor. Mesmo assim, isto é uma média muito baixa. 1.700... Malta, digam-nos, vocês conhecem assim muita gente que receba 1.750 euros por mês? Ou seja, as pessoas olham para isto e pensam, aí epá, há ordenados enormes em Portugal. Imagina, provavelmente... Haverá, só que não é de muitas pessoas. Provavelmente, se calhar 1% das pessoas que nos assistem poderá receber isto. Eu digo que se calhar em Portugal 5% da população que recebe ordenados, não estou a falar de pensionistas, recebe ordenados, se calhar 5% da população recebe um valor, ok, que é considerado um ordenado alto. A outra população recebe ordenados mínimos ou um pouco mais de mínimos. Eu sou muito honesta. Eu, a parte de ordenados... Mas aqui estou só a dar eu não sei dados como é que as pessoas conseguem... Não consigo mesmo perceber como é que as pessoas conseguem sobreviver com o ordenado mínimo em Portugal. Eu já o fiz. E eu Aliás, na altura, quando nós vivíamos os dois, eu recebi o ordenado mínimo. Sim. E ainda hoje eu penso, nós estávamos literalmente a trabalhar só para pagar as contas. Sobreviver. E nem tínhamos um filho. Exatamente. Há pessoas que recebem o ordenado mínimo, ainda têm filhos. Como? Como é que é possível sustentar uma família assim? Tipo, não consigo. Hoje em dia, graças a Deus, consegui evoluir nesse sentido. E eu olho e às vezes penso, como é que é possível as pessoas viverem com tão pouco dinheiro, a pagar rendas, pagar contas? É normal que as pessoas depois entrem no desespero e, é normal. Mas pronto, mas isto é tema para um outro episódio. É isso, olha, por hoje acho que ficamos por aqui. Por hoje ficamos por aqui. Sim, acho que por hoje acho que está bom. Acho que foi um episódio que
se calhar a maior parte das pessoas que nos ouvem não passaram por esta situação, pá, mas podem conhecer alguém que efetivamente já tenha passado. Sim, deixem-nos aí a vossa opinião nos comentários, sugestões também para próximos vídeos, que nós também gostamos muito de ouvir as vossas opiniões e as vossas sugestões. Partilhem like, muito este episódio. O que têm que comentar. Mais, sigam-nos, se não nos chegam. 53%. Epá, isto agora dados. O Diogo teve a ver dados. Eu andei a lamber dados. Malta, 53% dos nossos ouvintes não nos seguem. Pá, não custa nada. Imagina, foste só lá por curiosidade. Clica no botão. Também não vais perder assim nada. Imagina, não vais perder nada para ti e vais-me acrescentar muito a mim e à Joana. Portanto, subscreve. Partilhem muito com os vossos amigos. Não precisas de assinar o sininho. Subscreve só. Se quiseres assinar o sininho, pá, ainda fico ainda mais contente, eu e a Joana. Sigam-nos também no Instagram para poderem responder e participar aqui no nosso podcast, porque vamos trazer alguns episódios em que precisamos muito da vossa participação. Sim, precisamos muito. Ou seja, as vossas respostas, serão muito importantes, serão ouvidas. Nós gostamos muito de episódios em que trazemos as vossas opiniões e as vossas sugestões, porque, imaginem, é uma surpresa. Por exemplo, gostamos muito quando são áudios, porque nós nunca ouvimos os áudios antes do episódio. Então é sempre uma surpresa, nunca sabemos o que é que vai acontecer. Pá, não mandei um áudio a dizer alguma coisa de mal. Olha, então manda, se for algum tema que a gente depois possa abordar, também mas nós gostamos mesmo muito da vossa participação e é isto, não é? É isto mesmo, malta. Foi um prazer. Ou não. Contamos com vocês no próximo episódio. Ou não. Contamos com vocês no próximo episódio. Olha, quando vocês estiverem a ouvir isto, nós já estamos de férias. Eu prometo que a Joana vai tentar deixar-me falar. Não, nós já estamos de férias quando este episódio sair. Continuando. Mandei as vossas good vibes. Se quiserem seguir as nossas férias, sigam-nos no Instagram. Sigam o meu canal no YouTube, porque eu vou publicar lá o vídeo das férias. E eu acho que vocês vão querer ver. E vai sair. Diogo, tu és obrigado a obrigar-me. Tu és obrigado a obrigar-me a publicar o vídeo. Isto vai estar gravado. Sim. Portanto, o Diogo vai obrigar-me a publicar o vídeo para vocês poderem ver e acompanhar todas as nossas férias, que vão ser muito giras. Estou muito excited. Também eu estou excited. E é isso, malta. Espero que fiquem bem. Agora é a tua vez. Eu vou-me calar. Tchau, malta. Vou-me embora. Eu vou deixá-lo acabar o episódio sozinho. Malta, isto é um trabalho. Beijo. Isto é um trabalho, ok? Não te afastes, não estás a dar barulho. Depois incomodas-me. Percebes? Vai dar. Malta, ela saiu do estúdio. Tenho uma consulta às 5. Como vocês podem ver aqui, ela basou. Malta, pronto. É aquilo que a Joana está a dizer. Eu prometo que eu estou a melhorar para que ela me deixe falar. E pronto. Até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado deste. Deixem like, partilhem, comentem, façam o que vocês quiserem. E até ao próximo episódio. Um grande beijinho, um grande abraço. Tchau. Porquê, amor? Vá, diz lá aí do fundo. Porque isto vai dar que falar. Isto vai dar que falar. Tchau, tchau, maltinha. Um abraço.